eu vou convidar aqui para a nossa tela 2 deputados. O deputado Gilson Marques, que é do Partido Novo de Santa Catarina, e também o deputado Alencar Santana, que é do PT de São Paulo. Deputados, sejam muito bem-vindos. Nós vamos então iniciar um debate para falar sobre o tema que está em pauta hoje, que é a censura que muitos dizem que está sendo imposta a Jair Bolsonaro e também a jornalistas, já que ele não pode prestar esclarecimentos nas redes sociais de terceiros. Pessoal, o nosso debate vai funcionar da seguinte maneira: nós teremos 20 minutos para debater esse tema. Eu e a minha colega Lara vamos perguntar aos senhores pelo menos 4 perguntas sobre isso. Cada um terá 1 minuto e meio para responder. E quando tiver faltando 10 segundos para acabar o tempo de resposta, nós vamos voltar a tela para mim e para Lara, para os senhores terem um pouquinho de noção de tempo mesmo, só para a gente usar como o start. Combinado? Sejam muito bem-vindos. Lembrando, Gabriela, só antes da gente dar boa tarde aos nossos deputados que são convidados aqui hoje do nosso programa, boa tarde, já aproveito, mas lembrando que depois dessas 4 perguntas que os senhores vão responder, cada um responderá a mesma pergunta e terá esse 1 minuto e meio e iremos alternando. Primeiro começaremos com o deputado Gilson, depois responderá a primeira pergunta o deputado Alencar Santana e faremos alternando na segunda pergunta, depois na terceira e depois na quarta. Depois dessas 4 perguntas, iremos então para os 2 minutos das considerações finais de cada um. Boa tarde. Vamos então começar. Boa tarde, prazer imenso. Boa tarde, Lara, boa tarde, Gabriela, Gilson, todos que nos acompanham aqui do SBT, é um prazer estar com vocês. Obrigada, deputados. Então, eu já começo fazendo uma pergunta em que todo mundo quer saber. Existe uma censura por parte de Moraes ou há algum embasamento jurídico para ele impor essas medidas a Jair Bolsonaro quanto à aparição em redes sociais? E a gente começa com a resposta do deputado Gilson Marques. Obrigado, Alencar, pela oportunidade, o SBT News. Não vejo dúvida da resposta dessa pergunta. É lógico que tem censura. A discussão que vem sendo dita é se essa censura é legal ou ilegal, porque censura está escrito. Ele não pode falar, não pode dar entrevista, não pode estar na rede social. A dúvida que alguns têm é se isso é legal ou ilegal. Vamos lá, essa decisão recente, ela é com base num inquérito que o Eduardo Bolsonaro vem respondendo. Não é contra o Jair Bolsonaro, é contra o Eduardo Bolsonaro. E essa decisão, ela é ilegal por diversos motivos. Primeiro que a decisão não tem embasamento jurídico. E está lá, entre os direitos fundamentais, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E não tem nenhuma lei que diz que alguém não possa estar nos Estados Unidos, fazer vídeo ou falar coisas, ainda que alguém não concorde, ainda que seja besteira, ainda que alguém discorde. Além disso, o Eduardo Bolsonaro, ele não é deputado, ele está licenciado do cargo. Ele não está no exercício da sua atividade. E o foro competente para quem não é deputado não é o Supremo Tribunal Federal, é a primeira instância. Tanto é verdade que ele está sendo tratado como não deputado, porque se ele fosse deputado, ele também estaria protegido pelo artigo 53 da Constituição Federal, estando protegido por quaisquer palavras e votos e manifestações. Então, não dá para ele ser considerado deputado para ser julgado no Supremo Tribunal Federal e não ser considerado deputado para não poder ter imunidade parlamentar de suas palavras e votos. Deputado, vamos interromper, porque deu tempo, peço desculpas, e agora encaminhamos a palavra ao deputado Alencar Santana. E com 30 segundos a mais. A liberdade é um direito sagrado. Está na Constituição, qualquer país do mundo. Mas isso não me dá o direito de cometer crimes a partir dela. Se fosse assim, não tinha nem prisão. Quando você prende alguém, você está restringindo a liberdade porque aquela pessoa cometeu um crime ou tem ameaça de cometer.
Da mesma maneira, falar, opinar, enfim, fazer manifestações nas redes sociais ou outras, também é uma liberdade assegurada, mas isso não permite que eu faça, através disso, cometa crimes. Ali uma medida, e a gente viu o presidente e seu filho reiteradamente cometendo crimes através da rede. Ora, olha só, o presidente disse, em depoimento ao judiciário, ele, no STF, que está financiando a permanência do filho nos Estados Unidos para ele fazer toda a articulação que ele está fazendo. Portanto, ele é parte, ele está financiando algo que atenta contra a democracia e contra o processo no qual ele é réu. Isso também é uma obstrução de justiça. O Eduardo Gilson, a licença é o instrumento previsto no regimento. Isso não quer dizer que você deixa de ser deputado. Ele é deputado. Ele lá fala, inclusive, dessa maneira. Se manifesta dessa maneira. E mesmo, olha só para dizer que a licença dele acabou. Se encerrou. E não sei porque ele ainda está lá, aliás. A licença acabou. Está valendo. O mandato dele se retomou completamente. Então, e o processo, quando tem um foro, não fica toda hora mudando que a pessoa mudou sua condição. Portanto, o foro correto é sim o STF. Nós estamos tratando de um mandato nacional com representação, e é lá a justiça adequada, constitucional, legalmente correta para investigar. Por isso que lá está sendo investigado e as medidas estão sendo tomadas de maneira correta. Muito obrigada, deputado Alencar Santana. Para quem está chegando agora, pessoal, muita gente chegando agora, estamos conversando aqui um debate com os deputados federais Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, ele que é vice-líder da minoria na Câmara, e também com o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, que é o primeiro vice-líder do governo na Câmara. Agora, a próxima pergunta que eu farei vai começar com a resposta do deputado Alencar e depois seguiremos para o deputado Gilson, certo, pessoal? Bom, pessoal, quando se trata da justiça retirar conteúdos do ar ou proibir que autoridades, em particular, se manifestem, qual é o limite disso e isso pode abrir precedentes perigosos? Olha, Lara, vou dar um exemplo da medida do ministro Fux, quando o presidente Lula estava preso, ele impediu uma entrevista. Ali era uma entrevista. E depois, quando o presidente foi autorizado, ele usou a entrevista para cometer crime contra o Brasil. Ele lá opinou, falou da sua injusta e ilegal prisão, do que estava sendo feito na contestação no judiciário. Em nenhum momento usou daquele direito a ser lhe assegurado para tentar e cometer novos crimes. O que a gente vê por parte da conduta do ex-presidente, aliás, quando ele era presidente da República, de maneira reiterada, ele atentava contra a democracia. Ele teve seus direitos políticos, a inelegibilidade declarada, ele está inelegível, que justamente ele reuniu embaixadores, autoridades de outros países, para atentar contra os poderes da nossa democracia. Então ele já fazia isso quando presidente. E agora volta a fazer, uma medida de desespero, de autoritarismo, antipatriótica, de traição ao povo. Essa é a medida que está sendo tomada. Portanto, ela tem respaldo legal e constitucional. Não é porque ele simplesmente não pode dizer bom dia, boa tarde, ou pode dizer que discorda de uma decisão judicial. Não, ele está usurpando do seu direito. Então, por isso que ele está sendo, dessa maneira, tendo ali um cerceamento, para que ele não reitere na prática criminosa. Deputado Gilson, por favor. É interessante o Alencar, porque um amigo, já desde 2019, a gente teve vários embates juntos, mas na conversa dele, ele deixa claro que há censura, porque ele não pode continuar falando. Uma coisa totalmente diferente é se acaso há o cometimento de um crime, de uma mentira, de estimulando algo. Por exemplo, eu não posso fazer um tweet estimulando uma pessoa específica a se suicidar. Isso é instigar o suicídio, é crime.
E aí aquela postagem específica, ela estaria sendo tirada do ar. Mas o que está sendo feito não são as postagens e o direito futuro de dar entrevista. Eu pergunto ao deputado Alencar ou qualquer pessoa o que o ex-presidente Bolsonaro falará amanhã que não pode ser dito. Eu não sei. A melhor coisa para nós afastarmos discursos ruins e saber quem está falando coisas péssimas é deixar falar. Ainda mais um político. Eu preciso saber como ele pensa para saber se eu concordo ou não, até para saber em quem eu vou votar. E é engraçado porque se fala em ataques, palavras odiosas, em defesa da democracia e soberania, são só palavras bonitas para justificar a quebra da liberdade de expressão. Coação no curso do processo, artigo 344. Isso precisa de violência e grave ameaça, o que obviamente não existe, são só palavras. Bom, a gente sabe que o Brasil vive uma polarização intensa e decisões como essas ficam ainda mais fortes neste momento, né? Os ânimos ficam mais intensos. O STF está fazendo o papel certo de forma jurídica ou está seguindo uma forma política também? E qual seria a função do parlamento agora neste momento? Deputado Gilson. O judiciário ele precisa respeitar a lei. Nós temos 3 poderes. O judiciário ele respeita e faz valer a lei. Nós temos um princípio milenar, por exemplo, que a pena não pode ultrapassar o condenado. Ora, o processo é contra o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, e outra pessoa aqui está sendo tolhida dos seus direitos de postar e dar entrevista. E essa decisão ela não é só para o Jair Bolsonaro, é para toda a imprensa que também não pode entrevistar. É para todas as pessoas e todo o povo do Brasil que não pode escutar o que ele fala. Isso é tolher a liberdade de expressão e a liberdade de ouvir e conhecer o que está se passando. O legislativo cabe fazer com que, com harmonia e, se conflito necessário, fazer com que cada poder tenha a consciência de que deve respeitar a sua atividade típica, que é o executivo executar e não a todo momento criar tributo, aumentar tributo, invadir a seara do legislativo. O legislativo ele precisa ser respeitado, porque é ele que faz as regras, arquiteta a sociedade, e são essas leis que devem ser executadas pelo executivo e devem ser cumpridas pelo judiciário. E não por criatividade, por subjetividade, dizer que a todo momento as leis, o contrato, a norma pode ser flexibilizada. A gente precisa que os poderes eles detenham para si e façam valer, e isso o legislativo, infelizmente, também é cúmplice há muito tempo, porque não agiu de uma forma muito valente por muito tempo e espera que isso aconteça daqui em diante. Com a palavra, deputado Alencar Santana. E 25 segundos a mais. Olha, Gilson, todos aqui, eu acredito muito no judiciário brasileiro, nas instituições, mesmo eventualmente discordando delas. E fico feliz que o judiciário brasileiro restabeleceu aquela censura praticada contra o presidente Lula através de um pedido do Partido Novo, que não quis deixar o presidente Lula dar entrevista. Agora, mais uma vez eu repito, esse direito não permite que qualquer pessoa, através do seu direito, cometa crimes. Não. O que está sendo feito de maneira reiterada, o filho do ex-presidente, toda vez que ele vai na rede, ele atenta contra a democracia brasileira. O líder, o mito de vocês, toda hora, ele procura também provocações, palavras de incitações criminosas contra o nosso país, contra os nossos poderes, contra as nossas autoridades. Ele é réu num dos processos, ele declarou no próprio judiciário que financia a permanência dele, do filho, portanto é parte desse também, e está tomando medidas a todo momento contra a nossa soberania. Aliás, hoje, deputados que seguem o mito, que se dizem patriotas, que se dizem defender o Brasil, estavam numa comissão tentando usurpar uma decisão da casa
estampando a bandeira dos Estados Unidos. Olha só isso aqui. Numa comissão parlamentar, defendendo o presidente do outro país. Será que isso não é atentar contra a democracia de um país que está a todo momento tomando medidas sem justificativa alguma contra o Brasil, contra as nossas empresas, setores econômicos? Ora, isso daqui é traição. Bom, temos um fato de que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu 24 horas para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se posicione sobre a manifestação pública dele ontem na Câmara dos Deputados que infringiria a determinação de Moraes diante daquelas medidas cautelares que foram colocadas por ele, entre elas não se manifestar em redes sociais, inclusive em YouTube, Instagram, e a gente sabe que essa manifestação dele foi de fato transmitida no YouTube e em diversas outras redes sociais. Certo, temos esse fato. A oposição diz que Bolsonaro sofre uma severa perseguição política. Já do lado da base governista, o discurso é de que Moraes está cumprindo os ritos legais em razão das evidências que se tem de que houve uma tentativa orquestrada, fortemente orquestrada, de golpe de Estado. Vamos começar com o deputado Alencar Santana. Afinal, é perseguição política ou, de fato, Moraes está apenas cumprindo os ritos legais? Olha, quem defende a perseguição política, o extermínio de adversários, é o bolsonarismo. O presidente Bolsonaro, em diversos momentos na campanha de 2022 e mesmo em 2018, dizia que petista tinha que estar morto. Em diversos momentos, mostrando seus fuzis, metralhadoras e assim outros de seus seguidores. Nós, de nossa parte, não. Nós somos presos, o presidente Lula, lutamos pela liberdade, provamos a inocência, recorremos ao judiciário de maneira legítima, conquistamos sua liberdade, disputamos a eleição e vencemos. Quando nós perdemos em 2018, nós não invadimos o Planalto, a Câmara Federal, o STF, não só depredando, mas tentando tomar o poder. Nós não fizemos barricadas nas ruas, impedindo a livre circulação das pessoas. Nós não fomos para a porta dos quartéis defender o AI-5 e a volta da ditadura militar. Nós não fomos defender que o povo pegasse armas e tentasse tomar o poder. Então, quem tem a prática da perseguição não somos nós. Quem está defendendo a perseguição dos Estados Unidos contra o Brasil não somos nós. Nós estamos defendendo aquilo que nós temos obrigação, além de ser brasileiro, como pessoas que têm responsabilidade pública. Seja um deputado, seja o presidente da República, ainda mais, de defender o Brasil. Nós não estamos lá dizendo que tem que caçar passaporte. Nós não estamos lá dizendo que tem que ter medidas de restrição. Nós não estamos lá dizendo que tem que ter medida de tarifaço aqui no país e qualquer outro tipo de punição. Portanto, essa pergunta da perseguição é invertida. É se eles estão perseguindo pessoas que, porventura, eles têm discordância política ou que não agradam em suas decisões. Deputado Gilson, e 15 segundos a mais para o senhor. Obrigado. Eu não gosto nada do que o deputado Alencar Santana fala e nem concordo. E também muitas coisas não são nem verdades. Bolsonaro não é meu mito. Não é meu mito. Ele sabe muito bem que eu votei no Felipe Dávila em 2022. Eu sou do Partido Novo. Não estava em Brasília segurando bandeira. Estou em Santa Catarina. É mentira. E não por isso que eu quero que ele deixe de falar. As pessoas falarem o que não gosta, isso sim é defender a liberdade de expressão. Você defender a liberdade de expressão só quando você gosta que fala, não é defender a liberdade de expressão. Eu defendo que ele continue falando, mesmo que seja mentira ou mesmo que eu não concorde. Agora, vingança, não tenho nenhum dado de comparação. O presidente Lula deu uma entrevista dizendo que ele iria se vingar. Ele disse isso, que ele vai se vingar. E ele assumiu o poder, e tudo que, coincidentemente, tem se feito durante o governo, muitas das coisas eu tenho receio de falar, por motivos óbvios, é óbvio que é vingança, é óbvio que é perseguição.
E agora dizer que a esquerda sempre foi comportada, sempre foi quietinha, são vários eventos, CUT, MST, invasões inúmeras. A diferença é que naquelas oportunidades não aconteceu nada. Foi considerado uma arruaça, sequer TC teve procedimentos de delitos pequenos, não teve. Agora as pessoas são condenadas a 14, a 17 anos de prisão. Porque teve uma bandeira, que crime enorme dos Estados Unidos. O presidente Lula recebeu com o tapete vermelho Maduro, o ditador. Foi buscar uma criminosa na Argentina, de avião. Aí tá tudo certo. É uma contradição gigantesca, uma pena a gente estar vivendo uma situação lastimável como atualmente o Brasil. Perfeito, vamos interromper e agora a gente segue. Considerações finais, né, Lara? 2 minutos para cada um agora, começando com o deputado Gilson. 2 minutos? Isso. Oi, eu agradeço a oportunidade pelo convite. Gostaria de dizer de que nós precisamos imediatamente romper esse ciclo vicioso que tem se tornado a política econômica e ideológica desse governo. São diversas atitudes do presidente Lula falando besteira, ele e a sua excelentíssima esposa, e inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal que atuam contra outros países. Eu vou dar alguns exemplos. Quando você restringe a atuação, por exemplo, de toda uma rede social de um país, quando você ordena sem respeitar regulamentos internos, acordos internacionais de que pessoas nos Estados Unidos ou em outros países devem cumprir normas sem uma citação e sem uma intimação que a lei prevê, você está afrontando outros países. Você está desgostando de relações que são muito promissoras para ambos. Isso com uma provocação gigantesca com alguém que é muito maior. Obviamente que eu discordo veementemente da postura do Trump de prejudicar o povo brasileiro, que é, na verdade, um povo que está sofrendo em virtude de decisões do Supremo Tribunal Federal e de falas irresponsáveis do presidente Lula. Eles cometem os atos ilícitos e quem sofre é o povo através de decisões também ruins do presidente Trump. Eu sempre digo falar que em briga de elefante quem sofre é o povo. E aí nós estamos aí com juros, com Selic de 15%, que por diversas vezes a base do governo criticou juros da Selic abaixo disso, inclusive, porque o presidente do Banco Central era outra pessoa e não indicado por eles, agora mas está tudo bem. Nós temos aí uma dívida gigantesca de 7 tri, maior arrecadação da história e o governo não para de gastar. E a culpa é de outros países, a culpa é de outros partidos, a culpa é sempre de outro alguém. Nunca é deles próprios. A grande verdade é que com essa ideologização, tanto na imprensa, como na escola, como em todo o momento, quer afogar a população com mais impostos, colocando alíquotas e aumento no lombo do trabalhador, a gente só vai fazer com que os outros países e o povo civilizado e o dinheiro na nossa sociedade acaba fugindo. Infelizmente. E daqui um pouco a gente não vai mais poder falar, porque esse é o método do governo. Trabalhe muito, pague muito imposto e fique quieto, porque você não pode reclamar, infelizmente. Deputado Alencar Santana, agora com 45 segundos a mais. Primeiro, Gil, só dizer, de fato, você não apoiou o Lula. Você apoiou o Bolsonaro no segundo turno e pediu, inclusive, a expulsão do Amoedo do seu partido, porque ele declarou voto no Lula. É importante a gente deixar as coisas bem claras e dizer quem defende a democracia ou não. É importante dizer que o Brasil está sendo atacado e nós não podemos baixar a cabeça. Vamos dialogar, queremos dialogar, mas para o diálogo a outra parte tem que querer. Nosso governo já disse isso. Queremos muito diálogo, porque não tem sentido. Mas nós não podemos aceitar a intromissão de outro país aqui no nosso. Dizer o que nós temos que fazer. Tenho certeza que se alguém chegar no seu estado, na sua casa, na sua cidade, e dizer o que você tem que fazer, provavelmente você reagirá. E o presidente Lula está correto. Se não quiser o diálogo, a partir do ataque que nós estamos sofrendo, nós temos que tomar medidas para defender a nossa soberania.
a nossa soberania. Sobre o país que você não está vendo, é o país do presidente Lula que está gerando emprego, a taxa de desemprego é a menor da história, é o país do presidente Lula que voltou a combater a fome, que tem feito programas sociais importantíssimos, além de ter recuperado outros, como Minha Casa Minha Vida, Mais Médico, Farmácia Popular Integral, ampliando o número de medicamentos e de atendimento, mais novos como Pé de Meia. Esse é o recurso de investimento que nós estamos fazendo. E é importante lembrar que semana passada, aqui nessa casa, vocês aprovaram, com o nosso voto contrário, pegar 30 bilhões do pré-sal da área social, da saúde e da educação para pagar a dívida do agro. Para isso, vocês não têm problema de dizer de ajuste fiscal. Isso é gastar de maneira indevida, para pagar dívidas outras. Ora, o povo está precisando de política pública para mudar a sua realidade, de dar oportunidade, da inclusão social, de mudar de vida. Isso nós estamos fazendo e com muito orgulho. É por isso que nós somos do PT, por isso que nós fazemos política e por isso que nós estamos governando. É importante dizer que o projeto que foi aprovado semana passada aqui na Comissão Especial está isentando do imposto de renda quem ganha até R$5.000. Uma medida que muitos falaram que ia fazer e não fizeram, mas nós estamos fazendo. Da mesma maneira, quem ganha até 7.350 vai pagar menos. Isso é justiça tributária. E 1% da sociedade que ganha, os super ricos, vão pagar um pouquinho a mais. Isso é justo, isso é correto. Nós temos que ter solidariedade nisso. Esse é o Brasil que eu acredito, é o Brasil que eu defendo e tenho muito orgulho de ajudar o presidente Lula nisso. São diferentes. E, acima de tudo, defendemos a democracia, nossa soberania e os nossos poderes, porque somos brasileiros. O nosso debate, então, está encerrado. Obrigada aos dois deputados pela participação e sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigada e boa tarde. Obrigado, Sara, Gabriela. Abraço, Gilson. Até mais. Obrigado, Alecar.